pessoal, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou aqui no nosso canal Nave Vida. Sejam todos muito bem-vindos e se inscrevam e participem do nosso canal, pessoal. E como eu prometi, dando continuidade ao nosso tema da semana passada, nós convidamos a Mafê e a Beca para continuar falando sobre o tema que eu iniciei a semana passada. Você sabe o que significa o que é ideologia, parte 2? Então, não percam, continue aqui com a gente, que hoje promete. E vamos começar logo perguntando, logo de cara, meninas. Vamos lá. Como é que vocês estão? Beca e Mafê? Obrigada pela Tudo participação bem? de vocês. Obrigada, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade da gente vir falar, né? E por esse convite. A gente está muito feliz, né? Eu estou muito contente com a participação de vocês. Que bom, e é um tema tão complexo. Nossa, a gente se sentiu honrada com esse convite, inclusive. Porque Vindo de alguém formado em filosofia, a gente nem... Não, mas eu sabia que vocês estão estudando, por isso que eu fiquei interessada. Legal. E aí, como é que vocês definem ideologia? O que é ideologia para vocês, meninas? Então, antigamente, né? Antigamente, eu sou muito antiga. Nos meus tempos. Você é cringe. Você é cringe. Muito cringe. Para mim, ideologia era um conjunto de ideias e de percepções dessa sociedade em geral sobre o mundo externo. Mas, aos poucos, quando a gente começou a estudar, né, a ideologia, né, do Marx, né, que a gente está vendo agora, o livro, em conjunto, né, eu, Mafê, e aí, lendo mais sobre isso, a gente percebeu que não era exatamente isso o que eu pensava, né, e a Mafê, acho que também, não sei se ela pensava dessa forma, né, mas para mim era isso. Sim, eu pensava igualzinho, que era um conjunto de ideias. Exato. E aí a gente tem participado de um grupinho que a gente fez com mais gente desse livro Ideologia Alemã do Marx. Tá sendo muito legal, né? A troca de experiência, principalmente nesses tempos de pandemia, ler em conjunto, em vídeo, né? Fazer as videochamadas, debater com as pessoas, ficar filosofando né? Filosofar é muito gostoso. Com certeza. E eu adoraria participar com vocês, que no momento não está dando, mas numa próxima oportunidade eu quero participar também. Ai, vai ser, eu acho que seria muito legal se um dia você puder ir lá fazer uma visita. Vai agregar muito, inclusive. Eu vou adorar. Eu vou adorar, nossa. Então, e aí refletindo com isso, debatendo, né? Tem nos ajudado bastante a compreender melhor esse mundo que cerca a todos nós, né? Porque eu me encontrei em crise, né? A gente está no momento de... Quem não está, né? No momento de crise de consciência durante a vida. Não há quem não esteja, né? Todo mundo está revendo seus conceitos, avaliando. É necessário, inclusive, né? Exato, e aí a gente vai lidando com muitas contradições ao longo da nossa vida, né? E aí durante essa pandemia, com essa crise econômica também, muita gente acabou ficando em crise. Foi algo comum, né, se encontrar em crise. Nesses momentos, então, para mim, né, foi muito isso. Eu aprendi isso, que nada melhor do que uma boa conversa, mesmo que seja por vídeo, com as pessoas que a gente nutre um vínculo afetivo, de amizade, as pessoas que a gente gosta, né? E foi o que nos ajudou e deu esse suporte emocional muito grande. Quando a gente se juntou para fazer o podcast, né, que você participou, inclusive, o Brizola Cast, né, que trata também dessa reflexão sobre a vida, do cotidiano, de nós seres humanos, né, os meros mortais que aqui estamos, das alegrias, das nossas angústias,
fazendo essas piadas, rindo das nossas próprias desgraças, né? Isso me animou muito, esse projetinho. E eu não sei, eu penso que o primeiro passo para não desanimar é ter essa fé na humanidade em si mesmo, né? É refletir, é rir de si mesmo, conversar com o próximo. Não sei o que a Mafê pensa, se ela concorda, né? Eu concordo com você, inclusive, não sei se você lembra, mas a ideia do podcast surgiu justamente disso. A gente estava conversando pelo WhatsApp, a Beca estava desabafando, eu estava desabafando, e aí eu não sei que desgraça que a gente falou, que a gente começou a rir, e eu fiz uma piadinha sobre essa desgraça. E aí eu falei pra Beca, putz, isso dá um excelente podcast. E aí a Beca falou assim, eu topo. E aí surgiu o Brizola Cast. E o Brizola Cast está indo de vento em popa, pessoal. Olha, não percam, escutem as colocações da Beca e da Mafê, os entrevistados que elas chamam. Eu já fui uma das que participei. E é muito bom, muito enriquecedor e traz informação, sem contar que é uma forma super atual do rádio, né? Porque quem gostava do rádio, das notícias, dos comentaristas, então elas estão fazendo esse papel e tá lindo, lindo de morrer, porque prende pela audição, pela voz. Ai, que legal. Muito obrigada, é legal ter esses eu retornos. adoro, né? Sou suspeita para falar, mas olha, eu acho que vocês estão indo muito bem mesmo. Que bom, e porque a tia aqui de coração, não sei se pode falar no seu canal. Pode! A Beca é minha sobrinha linda de morrer. Aí, então. Mafê é amiga de infância também, é uma pessoa maravilhosa. Sim. Família de comunicadores. É verdade. Não à toa, Daniel também é da área, né? E sim, assim, a gente adora fazer esse tipo de trabalho, de vivência, enfim. É gostoso, né, Beca? Eu lembro de você no gravador, logo pequenininho, catatal. Sempre gostei de gravar as coisas. Mas, enfim, né? E o que vocês entenderam, então, sobre a ideologia alemã, segundo Karl Marx, enquanto esses estudos aí que vocês têm feito aí? Então, tudo que a gente vai colocar aqui é uma interpretação nossa, então a gente pode colocar dessa forma, que é do Brizola Cast, sobre esse livro. Como a gente ainda não terminou a leitura, porque apesar de não ter tantas páginas, pelo menos a edição que a gente pegou não tem uma outra que é a Boitempo, que tem bastante, né, a gente já viu. Mas apesar de ser menos páginas, não é tão simples, é uma leitura complexa e, como eu disse, é em algo coletivo, né? Então, cada um vai colocando a sua interpretação, que é ótimo, né? Então, a gente não tem pressa para terminar, porque eu acho que é isso, tá sem essa coisa de obrigação acadêmica, né? Acho que acima de tudo é a curiosidade do ser humano, né? E então, é uma interpretação de O Capital, do Karl Marx? É uma interpretação baseada, tem alguma referência? Do próprio livro dele, Ideologia Alemã, certo? Do próprio... agora, a edição foi feita por um outro, né? A tradução, a edição, né? Tem vários, né? Tem várias edições, depende da edição que você pega. Então, como a gente ainda não terminou essa leitura, né? Pode ser que a gente ainda tenha muitas formulações incompletas, né? Sobre o livro. E, bom, eu já falei que eu fiquei muito feliz, né? Com o seu convite para essa discussão, né? Filosófica. A gente sempre gostou muito de debater, né? As coisas, mas é sempre bom a gente colocar, então, que é uma interpretação nossa, porque a gente não é pesquisadora, estudiosa do tema, nem mesmo acadêmica desse tópico. Então, a gente somos trabalhadoras curiosas que no momento de crise a gente começou a se questionar e tentou buscar, então, por essas respostas.
Então, nesse meio tempo, também a gente conheceu outras pessoas, né, no nosso círculo de amizades também, que nos motivaram a estudar, a debater. Isso foi muito legal também, né? A vida é assim, né? A gente vai conhecendo as pessoas e elas nos motivam também a ir atrás, buscar as coisas. E você mesma, né, Kátia, sempre gostou muito de debater os assuntos e isso também nos motiva a debater com você. Tanto no Brizola Cast quanto aqui. E eu percebo que muitas outras pessoas, principalmente da geração dos mais novos, né, da nossa geração, como disse a Mafê, cringe, o novo termo, né? Tem feito isso, então, tem buscado essa informação, não tem se contentado somente com uma afirmação pronta, acabada, né? Esse processo, a gente chegou a algumas interpretações, então, que a ideologia seria a expressão aparente de uma realidade de uma determinada sociedade de classes. A atual sociedade de classes que a gente vive é a do capital. E ela tem, então, por isso, uma ideologia correspondente. A ideologia, no nosso entendimento, né, ela parte sempre dessa imposição dessas ideias de uma classe dominante. Portanto, por haver essa exploração de uma classe sobre outra classe, ela estaria, então, por isso, ocultando a realidade em si mesma. Deixaria, então, a realidade escondida sob os véus da sociedade opressora. Então, no caso da sociedade que o Marx estudou, que é do capital, né, que é da atualidade, a realidade para ele está velada, está ocultada sob os véus do capital. E nós, aqui, trabalhadores, a classe explorada, ao lidarmos com essas contradições do capitalismo, a gente se revolta com o sistema que nos oprime. Pelo menos eu me sinto, em vários momentos da minha vida, em crise, e muitos se revoltam, não é verdade? Sim. Em algum momento do histórico, né, do próprio capital. Então, por quê? Porque não estão felizes nesse sistema, ok? Tá todo mundo feliz? Tá todo mundo bem? Não. Tudo parece... Todo mundo pé da vida. Exatamente. Tudo parece ainda pior do que já era. Pois é. Ultimamente. Então, o problema é botar a culpa por essa situação em algo que não é, né, a realidade. Se coloca a culpa em outras situações, quando na verdade a resposta está nisso aí que você acabou de explicar, né? Na exploração do capital, né, da mão de obra, enfim. Mas vamos continuar aí, Beca. Beca e Mafê aí, vamos continuar. E aí a gente passa a se questionar, né? Quando a gente lida com tudo isso. A gente se mobiliza, a gente entra em crise, a gente tenta buscar pela verdade. Esse é um processo longo, porque a nossa vida não dura assim, né? Não é um estalo. Então Sim. Não é longo, né? Pra gente, pessoalmente, e no próprio processo histórico da classe trabalhadora. E para que ela, lidando então com essa materialidade do seu dia a dia, com o dia a dia da sua luta, em algum momento ela rompa com esse sistema. E assim, rompido esse sistema, desvelaríamos também o que estaria oculto, né? Somente uma ruptura então com o sistema de classes poderia então emancipar essa classe de verdade. Então, com essa base material que envolve uma classe organizada em luta cotidiana, essas condições históricas específicas a gente então poderia acessar com a ideologia e aí sim expressar de fato o real concreto, né? Que expresse realmente o pensamento da nossa classe e não de uma classe superior. Então, nós interpretamos dessa forma até agora, a partir do que a gente tem lido, né? A gente tem interpretado dessa forma. Então, vocês não acreditam que possa haver duas ideologias? Por exemplo, a burguesa e a ideologia proletária. Só existe mesmo essa ideia de dominação aí disfarçada, ocultada, velada, que as pessoas não conseguem compreender, é isso?
Então, porque do que a gente tem interpretado dessas leituras, a ideologia já pressupõe, né, a existência, aliás, de uma classe dominante. Então, por isso que no caso da sociedade do capital, a gente tem a ideologia do capital. Então, a condição para que a ideologia exista é a existência de uma sociedade de classes. Se tem um rompimento com o sistema de classes, não tem mais ideologia, porque não tem mais por que se ocultar algo da classe para se manter oprimida, já que não há mais opressão, a classe estaria emancipada. A Mafê até tem vários exemplos que ela dá lá no podcast, né, Mafê? Eu vou lá pro meu trabalho, pago meus boletos, né? Porque assim, a gente já sente isso no nosso cotidiano, porque o próprio trabalhador, ele não enxerga o seu valor mais. Aí é que tá. Então, a gente só vai ter enxergar essa realidade nua e crua quando quando o trabalhador perceber que o valor que ele tem e o tanto que ele é desvalorizado. Porque a gente é desvalorizado todo dia, né? Todo dia a gente tá na nossa cara, tipo, ó, seus palhaços, vocês que estão movendo a engrenagem, mas é só isso aí, a gente não passa nenhum olhinho lubrificante. Vocês movem essa engrenagem a seco mesmo, vai sorrindo. E aí a gente escuta aqueles negócios, aquelas coisas assim que, se você se esforçar, você vai chegar lá. Sim. Se você batalhar, você vai conseguir ter o seu lugar ao sol. E você não tem o seu lugar ao sol. Você vai ficar rico. Se trabalhar, você vai ficar rico. Exatamente. E não vai, né, gente? Não vai. Não sei como que são os ouvintes aqui, mas pelo menos eu tô aí batalhando, assim, dando o meu melhor, dando sangue, tô na mesma. É tipo, correr na esteira, sabe? Uhum. A gente é ratinho de laboratório. Os caras falam assim, vai, corre! Corre que você chega, corre que você chega. E você fica na esteira correndo, naquele rolinho lá do hamster. É isso que a gente faz. Então, então assim, enquanto a gente não se tocar do valor que a gente tem, da força que a gente é nessa sociedade, não vai acabar isso. Porque ela só se mantém por causa da gente. Se o trabalhador... Se todos os trabalhadores parar de trabalhar durante uma semana, o que acontece? Só ver como é que anda aí as outras sociedades, né, países da Europa, que estão num outro grau de riqueza e de emancipação das pessoas. Você percebe que quanto mais as pessoas têm acesso ao conhecimento e elas sabem do seu papel dentro da sociedade, têm consciência de classe, mais emancipado fica a sociedade, né? Então, é só você ver os exemplos, enquanto que a ignorância que mantém o ser humano estacado, né? Na mesma situação. E aí você perguntou da ideologia proletária, né? Se quando você se refere a ela, você quer dizer, né, aí, sobre uma consciência proletária, daí a gente já pensa que é possível ter essa consciência, né? Ela até comentou, né? Aí o processo, né? Portanto, nesse caso, essa consciência já seria coletiva, emancipada, sem essa ideologia. Mas é isso, a luta de classes, né, que o Marx tanto falava, ela envolve um processo de consciência da classe trabalhadora que, com experiência nessa materialidade toda, dura, sofrida do sistema do capital, ela está se movimentando, né? Quando em crise, ela se mobiliza, ela constrói, né, a sua identidade, ela vai se organizando, passa a ter uma consciência não apenas de si, mas para si, né? Muitos teóricos e estudiosos vão falar sobre isso, não consciência de si, mas para si. Então, nesse contexto, a classe, ela toma partido nessas ações de luta. Então, é ela que faz a ação política organizada, então, mais ou menos isso. E
o que eu vejo, todo mundo tem percebido, é que o termo ideologia tem sido usado indiscriminadamente, né? Outro dia eu vi uma entrevista aí no YouTube, uma senhora falando o quão nefasta é a ideologia de gênero, né? Ela estava falando sobre ideologia de gênero, como se isso fosse uma coisa que existisse e que é nefasta e pronto. E a questão dela é que as escolas estão obrigando as crianças a terem aula sobre sexo, né? Mas da forma como ela fala, não é que é uma orientação, uma explicação, uma aula, né? Seria uma deturpação dos valores, do jeito que a pessoa fala, né? E você vê, né? Ele não querendo comparar, mas já comparando, eu estudei, tive aula sobre orientação na aula de biologia, sobre sexo, sobre reprodução humana e tudo mais. E estamos, na época, era o militarismo, nós estamos em plena ditadura militar. Só que ali não tinha essas questões, a gente prestava atenção na aula e achava interessante aquela orientação, a gente fica sabendo, não tinha essa discussão, não chegava aí, né, onde está chegando, porque tudo, quando se fala dessa ideologia de gênero, e ela é colocada de uma forma tão deturpada que é como se fosse uma afronta, sabe, à sociedade. E é tudo de uma forma de manipulação para que as pessoas não entendam exatamente o que está sendo falado, né, o que é importante. E por outro lado, quando se coloca essas coisas dessa forma, que tão acirrada, tão discriminada, tão questionada, parece que se tornou uma coisa, um bicho de 7 cabeças, por exemplo. Se você vai dar a mão para uma colega, você já é mal interpretada, não se pode mais abraçar netos e filhos como antigamente. O que é isso? Porque eu sempre abracei e beijei muito meus filhos. Eu estou sentindo que vamos encontrar aí no futuro uma sociedade com muitos problemas, né, psicológicos, porque nem a manifestação de afeto é mal interpretada, não sei se vocês concordam, né? Mas vocês não acham que esse termo está sendo utilizado muito indiscriminadamente? Não sei. Eu acho muito boas as suas observações, eu gostei da discussão que você trouxe. Então, e aí eu acho que a gente entra em 2 tipos de discussão. Então, essa discussão séria que você trouxe sobre o tema, a outra é a discussão dessa senhora aí, né? Dessa outra senhora. Nesse sentido, ela está tentando fazer o quê? Ela está ocultando ainda mais os problemas reais da nossa classe. Então, muita gente ainda deve concordar com essa senhora. Então, está cooptada por essas ideias, né? São afirmações que não têm, né, uma base, que apenas atrapalham, confundem, desorganizam a nossa classe, né, trabalhadora, a nossa classe trabalhadora. Faz com que a classe brigue entre si, faz com que se evite o diálogo entre a classe e o próprio debate entre a gente, né? E a discussão que você traz, que é válida e séria, eu penso que a gente deve, então, vai acabar. Não vai acabar, não vai acabar, a gente ganhou minutos no Zoom. 40 minutos! Uhul! 40 minutos, que bom! Então vamos aproveitar, né? Vamos! Já que a gente ganhou. A discussão, então, que eu acho que é válida, que é séria, né, que eu vou considerar, são as coisas que você pontuou. Eu penso que a gente deve educar as crianças para entenderem e desenvolverem essa autopercepção, a autoconsciência de si mesmas, para que possam comunicar aos seus cuidadores os casos de violência contra elas, se houver, né? Sim. Por isso é importante que a gente fale. E eu estou imaginando que é isso, né? A proposta, né? Quando a gente está falando dessa educação. Claro.
falar sobre os limites e os respeitos com as crianças também. Então, tem muitas crianças, por exemplo, que ao cumprimentar, hoje em dia eu vejo muito isso, né? Não gostam de ser abraçadas. Eu acho que tudo bem nesse caso. Por quê? Porque a gente sabe que existem outros tipos de cumprimentos. Então, pode ser menos invasivo para aquela criança, por exemplo. E não somente as crianças, tem adultos hoje em dia que você vê que não gosta de abraçar, né? Tem questões aí. Não eu sei. sou esse adulto. Aí, ó, tá vendo? Eu só gosto de contato com quem eu tenho intimidade. Tipo a Beca, não ligo de abraçar, mas assim, uma pessoa X, esse negócio de cumprimentar com um beijinho no rosto, eu acho tão chato, porque por mim eu chego e falo assim, e pronto, acabou. Esse é o meu cumprimento. Fala um oi com a mãozinha, pronto, você dá beijinho no rosto, tá tudo certo, gente. São aspectos da nossa sociedade atual, por conta até da pandemia também, e por conta das mudanças de comportamento. Eu entendo, porque eu vim do Nordeste. O nordestino tem aquela coisa, vem cá, me dá um cheiro, um beijo e abraça. Mas isso é uma coisa natural, né, do nordestino. Outros lugares, talvez, não tem esse comportamento tão afetuoso, tão caloroso. Então, tem diferenças regionais, né, de países, tem diferença, a gente tem que respeitar. Mas eu digo assim, pai e filhos, né, na minha época, eu abracei e beijei muito meus filhos. Mas eu vejo que hoje isso tem mais moderação. Tudo bem, as coisas mudam, né? Mas eu me questiono, assim, se tornar uma coisa muito fria, se essa falta de afeto, às vezes de demonstração de afeto, não cria algum problema psicológico. Lógico que o excesso também não é bom, até porque ultrapassa limites que não tem nada a ver. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo assim, se nós... Antes a gente dizia assim, brasileiro é um povo muito caloroso, o europeu é mais frio, mas pelo que eu estou vendo, essa frieza está se tornando hegemônica, sabe? Está se tornando por inteiro. Aí o que eu acho dessa falta de afeto que você está falando, não teria necessariamente a relação. Eu vejo assim, tá? Não sei o que a Mafê pensa, mas eu vejo assim, eu estou vendo dessa forma. Eu penso que o desenvolvimento não é especificamente no comportamento de cumprimentar, nessas coisas, mas talvez nesse sistema individualista, que é hoje o do capital, as pessoas realmente vão ficando mais individualistas no seu dia a dia, em geral, né? Então, educar as crianças, então, né, mostrando esses limites, essa educação que você falou. Eu penso também, você citou até a ditadura militar, né? São tempos muito sombrios também, né? Então, as crianças... Você até comentou dessa contradição, né? Como que até na própria ditadura militar falava-se sobre isso, e vocês estão criticando uma coisa que vocês mesmos apoiam, e durante esse regime aí, essa ditadura existia aí. Não podia falar sobre muitas coisas, mas sobre educação sexual não foi reprimida a esse ponto, né? Mas sobre outras coisas, sobre a verdadeira história, isso tudo a gente sabe que foi, né? Uma perda muito grande. Então, tem essa contradição, né? Que aí tem uma contradição enorme. Que aí, o que acontece? Eu acho que nesse caso, cada período vai ter alguma contradição complicada, né? E todo esse sistema aí, eu acho que tá tudo, como é uma causa aí, seria o sistema individualista que nós vivemos, cada vez mais, né? E apocalíptica. Concordo. Individualista e apocalíptica. Porque o próprio Adorno, né, o frankfurtiano já traziam essa questão, que caminhávamos para isso, para uma sociedade individualista, fria e apocalíptica. E parece que a premonição aí está se configurando. Eles sabiam das coisas, né? Exato. E estamos voltando, né, para esses tempos antigos também. No passado, o que acontecia?
apesar de você ter isso, né, já que você citou, eu vou falar aí. Apesar de você ter essas aulas que você, né, comentou que tinha, que não era nenhum problema, as crianças tinham menos voz, né? Eu acho que é interessante a gente observar também isso do passado. As crianças não podiam falar na mesa e nas escolas se colocava o aluno ajoelhado no milho, né? Tinha castigo, né? Tinha a palmatória, né, Mafê, que você falou? Tinha. Minha mãe falava da palmatória, que era uma coisa de madeira, né? Sim. Tipo uma raquetinha de madeira e que a professora batia. Inclusive, tinha até que, assim, pessoa que escrevia com a mão esquerda levava um tapinha, assim, né? Um tapinha. Reprimiam, né? Era um tapão mesmo, né? Na mão esquerda, porque era errado escrever com a mão esquerda. O certo era escrever com a mão direita, né? É verdade. Não sei se você pegou isso, mas eu não peguei a palmatória, mas assim, a gente apanhava na escola assim. Eu cheguei a. Não era todo mundo, né? Não sei se eu era mais danada, se eu era perseguida mesmo. Mas eu acho que não, eu acho que tinha as discriminações desde que sempre houve. Então tinha aqueles alunos que apanhavam e outros que não. Então, isso eu vivi. Inclusive, eu fiquei com muito trauma de matemática, porque, nossa, tinha uma professora que nem vale a pena comentar, hoje seria prisão, né? Mas ela me batia porque eu tinha dificuldade. Acredite que se quiser. Olha, eu acho que todo mundo tem algum problema com professores. Segundo e terceiro ano. ano. Eu acho que todo mundo tem um certo problema com algum professor de matemática. Eu também tive os meus probleminhas. Não apanhava, né? Mas era julgada como um mau elemento. Né? A Mafê sempre foi julgada como um mau elemento, né? Mas tá aí, fez 2 faculdades, né? Tá aí, o que será? Como é que... Porque para essas pessoas, né, formação é muito importante. Então ela pode trazer os diplomas e mostrar para elas. É verdade. A questão do mau elemento era a questão da sexualidade, que o povo batia o olho em mim e já falava, essa menina aí é esquisita, né? Então, acho que eles falavam assim, essa menina aí é esquisita, com outras meninas aí, pode ser que deixe as outras meninas esquisitas. E eu nem sabia que eu era esquisita. Pois é, você vê, Mafê, que horror. Então, e hoje em dia, eu vejo que, por um outro lado, tem uma discussão um pouquinho maior. Então, esse tipo de coisa que a gente está falando aqui não é mais tolerada. É isso que você falou, da cadeia, prisão, né? Então, tem uma legislação ainda aí, hoje em dia, de proteção às crianças. Mas, ainda assim, né? Isso não é suficiente. A gente ainda tem casos de violência, né? Continuando aí, ocorre ainda. E nessa sociedade que a gente está, né? A gente vê que não há uma pretensão das classes dominantes aí de solucionar esses problemas reais, né, que a classe trabalhadora enfrenta, né? Olha eu com trocas na fala, que a classe trabalhadora enfrenta. Mas todos os seres que estiverem em alguma situação de risco, vulneráveis, sem renda, ainda sofrem violência. Então, principalmente, né, pessoas em situação de rua, por exemplo, né? Isso é revoltante, ainda se faz a violência. A gente nem estava falando sobre isso, mas por que não falar da fome? Fome também é uma violência, não se fala disso, né? Não. As pessoas são omissas, praticamente. E pessoal, como esse tema é muito complexo, dividimos essa entrevista em 2 partes, totalizando 3 episódios sobre o tema. Você sabe o que significa ideologia? E na próxima semana não percam a continuação com a Beca e a Mafê, as 2 integrantes do podcast Brizola Cast. E se você gostou, deixe aí o seu like, dê a sua opinião e não se esqueça de se inscrever. Compartilhe, pessoal. E partiu na Vevida, um beijo no seu coração.